Então, boa noite para quem está de forma síncrona com a gente na aula hoje. Bom dia, boa tarde para quem assistir depois a nossa gravação no YouTube do curso de RP. Estamos mais uma vez com a nossa aula aberta do curso de Relações Públicas, promovida pela atividade acadêmica de tópicos especiais de mercados 2, eu ia dizer disciplina, bem antiga. É, e a proposta da gente é que as aulas sejam abertas para que a gente possa trazer um debate mais público e mais aberto mesmo sobre assuntos e temáticas que os alunos da própria disciplina de tópicos especiais de mercado 2 sugeriram. E agora a gente está fazendo a roda de conversa, sempre com convidados e um aluno sendo o host da noite, né? Sendo aquele que vai conduzir a noite e trazendo temáticas bem contemporâneas da área de comunicação ou de relações públicas, para que a gente possa contemplar aí esses tópicos especiais, então, do mercado, que vai nos trazer novas perspectivas e inovações, né, criatividade nos contextos da área de RP e de comunicação. Então, eu agradeço a participação das gurias hoje à noite, a Amanda, que é a nossa aluna convidada também a ser a nossa host da noite, a nossa sempre agexiana, será que eu posso dizer assim? A Cris e a Leia, que estão aqui com a gente para debater o assunto da noite. E aos alunos agradeço a participação. Temos aí também alunos que estão aqui para assistir as gurias de forma síncrona. Então, sem muitas demoras, queria passar a palavra para a Amanda, para que a Amanda possa começar, então, a nossa aula aberta. E espero que todos gostem. Obrigada. Obrigada, Poli. Então, tá, boa noite, pessoal, né? Um oi para quem está assistindo a gente aqui, né? Depois, então, no nosso canal do YouTube. Eu vou compartilhar, então, a minha tela para a gente começar, então, a contextualizar um pouquinho do tema que a gente vai discutir hoje. Então, né, oficialmente eu sou a Amanda e junto com a Cris e com a Leia, a gente vai bater um papinho, então, com você sobre como estamos, né, na comunicação escrita neste contexto digital. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e logo mais eu já confirmo aqui para você. Vocês já estão vendo a apresentação? Sim. Ah, ótimo. Só compartilhar aqui. Perfeito, então, gente. A gente vai falar então sobre a comunicação escrita na era digital. E para contextualizar um pouquinho o tema, né, para impulsionar aqui o nosso debate, nos inspirar um pouquinho, eu trouxe aqui um pouquinho da contextualização, né, do conceito geral, de como é definida a escrita, né? Então, a escrita ela pode ser definida como um sistema de comunicação humana por meio de representações gráficas da linguagem verbal, então signos desenhados em algum suporte físico. Então, assim, só para a gente ter um pouquinho, né, de contextualização mais teórica para a gente iniciar, então, aqui o nosso debate. Então, gente, a gente sabe, né, que a escrita ela promove diversos benefícios e eu gostaria de trazer isso aqui um pouco para vocês, porque vai nortear o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, de como esses benefícios da escrita eles estão sendo, né, adaptados hoje com a nossa comunicação mais digital, né, com todos os recursos que a gente tem, né, a inteligência artificial, como ela está influenciando, então, nesses benefícios. Então, a gente tem desenvolvimento de habilidades linguísticas e cognitivas, aprimoramento da gramática e vocabulário. A gente tem, né, inclusive, um estímulo à criatividade, então, a gente tem todo esse processo de desenvolvimento, de criatividade e inovação junto à escrita. E também ela é um incentivo à expressão individual, né? A gente já pode ver em diversos lugares que são incentivados, então, né, a produzir a escrita para a gente se expressar, então, também seria um benefício dessa prática. E, claro, um fomento ao pensamento crítico, né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, a gente consegue argumentar melhor, a gente consegue desenvolver esse pensamento crítico e nossas formas de expressão. Falando um pouquinho então, gente, sobre as características das produções textuais na era digital, né, porque a gente sabe que
mudou muito, né, dos anos para cá. Então, quais são as características principais das produções que a gente vê hoje em redes sociais, né, em blogs e, enfim, né, mídias digitais como um todo. Então, a gente vê uma colaboração em tempo real, né, a gente vê que várias pessoas podem produzir um texto de forma conjunta, então é algo muito mais dinâmico do que a gente via antes, né? Inclusive em escritas somente físicas. Então, várias pessoas podem contribuir para um texto e isso pode tornar, né, o texto ainda mais bacana, muito mais interativo, com muita mais diversidade. Então, também é uma característica que a gente tem hoje. Inclusão de recursos multimídia, né, que a gente pode ver que um texto ele é complementado por diversos recursos, né? Ele não somente ele sozinho faz todo aquele contexto, mas ele é formado então por imagens, por vídeos, e isso complementa também o sentido daquele texto, né? Algo que a gente não via, né, há um tempo atrás, né, em revistas, em jornais, em comunicações mais físicas. Então, essa é uma característica bem forte que a gente tem hoje também. Texto vivo, eu acho que isso também é uma das características mais importantes, assim, mais relevantes que a gente tem hoje, que a gente pode editar aquele texto a qualquer momento, né? Não é mais aquele texto estático como a gente tinha antes, aquele texto que a gente produz e é aquele texto e não tem como alterar. Não, agora a gente consegue, então, ir aprimorando aquele texto, a gente vê que tem um errinho ali, a gente pode mudar, é algo muito mais dinâmico, né? Muito mais interativo também do que a gente via antes. O mesmo texto, então, também pode ser publicado em vários canais. A gente tem uma possibilidade infinita de canais, e isso é algo também bastante importante quando a gente fala, né, em texto e em como a gente alcança os nossos públicos, porque a gente tem diversos canais diferentes, com diversos públicos diferentes, e a gente tem que saber adaptar também a nossa linguagem, né, a forma como a gente está escrevendo aquele texto para os diversos públicos e adaptar para os diversos canais. Então, também a linguagem é mais dinâmica, mais interativa e também muito mais objetiva, né? A gente vê que a atenção do público ela está muito mais restrita, então, nesse meio, né? Nesse contexto mais digital. Então, quanto mais objetivo, mais sucinto a gente conseguir ser nesse momento, né? Como passar a nossa mensagem naquele texto ali de uma forma um pouco mais objetiva, melhor para a gente nesse contexto digital, né? Que é algo também bem diferente do que a gente costumava ver em outros canais mais tradicionais, de que o recurso, né, o conteúdo, ele era muito mais recheado, né, para complementar toda aquela informação. Agora a gente pode ser muito mais objetivo e a gente pode interagir com o público, né, e ir mudando aquele texto e adaptando também a nossa linguagem. E também, né, a preservação de informações, então como a gente tem esse depósito, digamos assim, né, repositório de conteúdos, a gente consegue promover muita coisa naquele meio e a gente consegue preservar muitas das informações que antes a gente também não conseguia, né? A gente consegue resgatar muitas coisas e promover, então, essa preservação maior das informações. Então, gente, entrando já aqui na inteligência artificial, eu estou falando um pouquinho rápido aqui, mas é mais para a gente ter uma base geral e a gente conseguir depois debater com as gurias. Como a inteligência artificial, então, ela se adapta, né? Como ela se relaciona com as nossas produções textuais. Então, eu começo trazendo aqui um pouquinho dos prós e dos contras, né, dessa interferência da inteligência artificial nas produções textuais. Então, a gente tem como prós, algumas características, assim, como produtividade e agilidade. A gente consegue ser muito mais ágil, né, no sentido de produzir um texto, a gente pode ter ideias principais, jogar ali na inteligência artificial, que ela vai produzir um texto para a gente, né? Então, a gente consegue, naqueles momentos de correria, de pressão que a gente tem para escrever um texto, a gente consegue, então, produzir com mais agilidade quando a gente precisa. Isso é algo bem relevante, é um benefício, né, da inteligência artificial nesse contexto. Apoio na pesquisa, né? A gente consegue também jogar muitas informações ali e a gente consegue adquirir
né, um apoio para os nossos conteúdos, para as nossas pesquisas, a gente consegue ter uma base de onde a gente pode pesquisar, de onde a gente pode melhorar o nosso texto. Correção e aprimoramento, então, né, é algo que eu creio que seja bastante relevante, assim, que a gente pode produzir um texto, né, enfim, né, da nossa cabeça, assim, mas a inteligência artificial, ela pode ser uma aliada, né, nesses momentos de corrigir, de aprimorar o texto, de deixar ele mais redondinho, né, um pouco mais. Amanda, eu acho que tu se mutou. Ou alguém, enfim, de alguma forma tu foi mutada. Ai, obrigada, Leia. Eu acho que pode ser que eu tenha apertado alguma coisinha aqui. Eu não sei até onde vocês ouviram, tá? Mas eu acho que eu parei aqui na correção ou na acessibilidade, eu acho. É, foi pouco tempo. Eu Tá, ouvi ótimo. tudo aqui. É? Enfim, Eu posso voltar um pouquinho aqui, não tem problema. Então, nessa parte de correção, né, e aprimoramento dos textos, a gente consegue, então, ser muito mais dinâmico. A gente pode produzir um texto, né, da nossa mente, assim, das nossas ideias, mas para a gente, então, colocar nos canais, a gente colocar eles de uma forma mais adequada para aqueles canais também, a gente pode aprimorar esses textos de acordo com os nossos objetivos ali, com a ajuda da inteligência artificial, né? Temos, então, também acessibilidade, personalização, né? Eu acho que a AI nos ajuda muito também nesse sentido, a gente consegue personalizar um pouquinho mais o nosso texto de acordo com os nossos canais então, de objetivos, né? E ele também pode tornar o texto muito mais acessível, assim, eu creio que muitas vezes a gente possa ter uma ideia, mas a gente não consiga talvez ser tão sucinto, a gente não consiga talvez fazer da forma como a gente gostaria para aquele determinado público, então a inteligência artificial ela vem como uma aliada nesse momento para a gente conseguir, então, até nos relacionar melhor, né, com os nossos públicos, a gente consegue produzir um texto que seja mais adequado, então, às determinadas situações. Entrando um pouquinho, então, nos contras agora, né, a gente pode ver em diversos locais, assim, né, que existem muitas discussões com relação ao uso da inteligência artificial, principalmente relacionado às produções textuais e relacionado também à criação de notícias, né, a gente tem muitos pontos bem delicados, né, nesse sentido. Então, alguns contras aqui que a gente pode ver, né, a perda de originalidade e criatividade. Então, o texto, apesar da inteligência artificial conseguir nos ajudar, né, a aprimorar um texto, a produzir ele de uma forma melhor, a gente também pode perder um pouquinho, né, da originalidade, da criatividade que a gente tem, né. Então, colocando, né, este texto na inteligência artificial, pode ser que a gente esteja tirando, né, aquela parte original e criativa que nós mesmos criamos, então é algo que pode ser um contra nesse sentido. Uma dependência excessiva, né, eu acho que também este é um ponto bem relevante, assim, da gente até discutir depois, que, claro, a gente acaba acostumando, né, com esse fácil acesso, com esse aprimoramento, a gente vê que os nossos textos ficam melhores, então a gente acaba, né, ficando um pouco mais dependente dessa ferramenta e acaba não produzindo mais de uma forma tão original, né, e não, desenvolvendo, né, aqueles benefícios que a gente viu antes, então a gente pode se tornar muito dependente se a gente não souber utilizar de uma forma adequada. Tem a questão também da ética, né, e autenticidade, eu acho que esses são pontos bem importantes, assim, que geram bastante discussão, então é saber utilizar, né, a inteligência artificial de uma forma adequada. Se não for utilizada de uma forma adequada, pode entrar, né, dentro desses quesitos e pode se tornar um problema também. Com relação também a limitações contextuais, né, claro que a inteligência artificial ela tem, né, toda aquela base de dados, mas mesmo assim, ela não tem a experiência que a gente tem. Então, pode ser que em determinadas situações, a inteligência artificial se limite, né, naquele determinado contexto que a gente poderia então ter, né, uma visão mais ampla e conseguir produzir algo mais adequado e melhor.
E também, né, obviamente, o risco de desinformação, que a gente vê também que é uma discussão que a gente tem que ter e tem que tomar cuidado, porque a gente vê que tá ocorrendo muito, né, fake news e demais desinformações nesse meio. Então, gente, eu quis fazer, assim, uma leve brincadeira aqui com vocês, porque todas essas informações de prós e contras aqui que eu peguei foram do próprio ChatGPT. Então, assim, a própria inteligência artificial nos deu os benefícios e nos deu os malefícios, e a gente consegue ver o quanto ela consegue se adaptar, então, né, às nossas aos nossos argumentos, às nossas atividades, assim, de diversas situações, tanto profissionais quanto acadêmicas. Então, é saber, né, qual o limite que a gente tem aqui, né, para usar essas informações retiradas, né, do ChatGPT, de inteligências artificiais, enfim. Até que ponto isso é certo, até que ponto isso é errado, né, então é uma discussão que a gente tem que ter, né. Então eu quis deixar, então, esse recadinho, assim, né, e essa questão para vocês irem pensando, né, o que que vocês pensam sobre isso, né, da gente retirar essas informações, do ChatGPT e desse problema, né, e desse poder também que a inteligência artificial tem nas nossas produções textuais nesse momento. Então, né, sem mais delongas aqui, eu vou pedir para nossas convidadas, se apresentarem. Primeiro agradecer a presença delas, né, fiquei bem feliz, né, que elas estão aqui conosco hoje. E eu vou pedir então primeiro para a Cris se apresentar pra gente. Fica à vontade, Cris. Bom, pessoal, então boa noite, né? Eu já vou começar pedindo desculpa para vocês que eu estou com bastante tosse e eu estou em casa, então pode ser que nós tenhamos efeitos sonoros da família, tá? Se eu mutar de vez em quando é por causa da tosse, tá? Então, como a gente já estava conversando antes, né? Eu faço parte da GexCom, a Cris da Gex. Estou há 13 anos na Gex, tá? Sou formada em Relações Públicas desde 2011. Logo depois eu fui me especializar em aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento. E depois, então, iniciei a minha jornada pela pedagogia e atualmente eu sou pós-graduanda em neuroaprendizagem. A pessoa não para. E eu tenho um foco, eu tenho um apreço muito, muito grande por esse mundo do processo de aprendizagem, né? Da transformação do conhecimento, desse nossa possibilidade de ser uma organização que aprende, né, dessas trocas. Na agência a gente tem muitas trocas, a gente brinca que são gerações malhação, daqui uns dias as novas gerações nem vão saber o que que é malhação, né? Mas enfim, a gente fica com essa brincadeira, né, de que cada equipe, cada grupo que entra já está muito mais envolvido com coisas diferentes e vai trazendo para nós essa questão, principalmente digital, né? Porque eu sou uma imigrante digital, eu ainda estou aprendendo a me relacionar com várias tecnologias. Então, é muito, muito legal, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que em 13 anos essa é a primeira vez que eu sou convidada para conversar com uma turma. Então, estou muito, muito contente. E estar com a Amanda e com a Leia, que também que são nossas ex-estagiárias, né? Então, nós estamos entre as Gexcones por aqui. Obrigada, Cris, é uma honra te ter aqui. Passando pra Leia, então, fica à vontade, Leia. Certo. Eu não sei, eu falo aqui de uma forma mais resumida, já conto um pouquinho da minha trajetória, só para eu entender. Pode já contar da tua trajetória. Tá, perfeito. Eu digo isso porque, primeiramente, bom estar aqui contigo, Cris, também. Matar a saudade do ladinho Ajax. Mas, como graduanda do bacharelado interdisciplinar em humanidades. Acho que faltou palavras, mas em humanidades, artes e tecnologias, é complicado eu não falar sobre a minha trajetória, de como é que eu cheguei até aqui, porque assim como, né, o curso prega,
a gente constrói, eu construí, né? Tipo assim, a gente não sai do bacharelado interdisciplinar com um papel na sociedade, porque o que a gente vai fazer depois? Uma incógnita. Então, então não tem como eu não falar um pouquinho da minha trajetória. Tudo começou mais ou menos ali em 2019, quando eu fui por um ano professora de inglês no IASG. Então, as coisas elas foram acontecendo e tudo vai fazer sentido. Fui professora de inglês no IASG durante um ano. Aí, isso foi também quando eu comecei o Bihat. E aí, em 2020, eu entrei na Jex como redatora. E também fiquei lá durante um ano, mais ou menos. E aí, depois disso, por causa da experiência com inglês e com redação, eu entrei como estagiária na SAP como redatora técnica. E aí, enfim, 2022 eu fui contratada e aí tô no mesmo time até hoje, trabalho com redação técnica já vai fazer 3 anos. E, e além disso, dentro aqui da SAP, ou no meu processo do Bihat, eu sou entusiasta de métodos de design e inovação. Então, mas isso é um pouquinho a parte assim do meu trabalho mesmo aqui dentro. Mas é isso, estou empolgada para estar aqui para conversar com vocês sobre isso. Obrigada, Leia. Então tá, gente, agora eu vou parar de compartilhar aqui, né, pra gente se ver e pra gente bater um papinho. Eu já fiz, né, algumas questões aqui, anotei para as gurias, mas também quem quiser pode ficar à vontade para participar e para fazer perguntas. Vou começar contigo então, Cris. Como tu já se apresentou aqui pra gente, né, tu é RP, tu é pedagoga e tu é orientadora dos estagiários da Jex, tem bastante interação, assim, com o público mais jovem, né, que está se desenvolvendo, que está começando a carreira profissional. E eu quero saber de ti, assim, como é que tu tem enxergado, né, essa relação da escrita com a tecnologia agora, nesses jovens, assim, e no pessoal que está entrando e ingressando no mercado de trabalho. Como é que tu tem enxergado isso? Bom, assim, a escrita por si só, ela já é difícil, né? Eu acho que se a gente resgatar um pouco da nossa época de escola, quando a gente começou a escrever, foi difícil. Quando chegou a época da gente ter que criar redações, foi mais difícil ainda, né? Então a gente tem no nosso processo de desenvolvimento, né, nós primeiros aprendemos a ler e depois a escrever. E como tu trouxeste na tua apresentação ali, o processo da escrita, ele tem muita relevância para o nosso desenvolvimento cognitivo, nosso desenvolvimento de memória, e o nosso repertório, né? Mas ele sim é um processo, mais difícil, porque colocar no papel uma expressão, eu digo no papel ou no digital, né? Ah, uma ideia, ele é muito mais complicado do que, por exemplo, eu falar num vídeo, né? Gravar um áudio. Então, a escrita em si, ela é mais complicada, sempre, né? Então, assim, quando a gente, na minha graduação de Relações Públicas, para vocês terem uma ideia da importância da escrita, vamos dizer assim, né? Porque na época a gente tinha Orkut e blog, tá, gente? Tava entrando ali o Facebook, alguma coisa desse tipo, mas nós tínhamos 2 disciplinas de português e 4 disciplinas de redação. Então, assim, a gente, na disciplina de redação 1, eu lembro que eu ficava assim, nossa, a gente tem que aprender a redigir um comunicado dentro de uma organização. A gente aprendia a escrever, algo que a gente fosse colocar no mural. Então, assim, né, uma vibe totalmente diferente já, mas a importância que a gente sempre teve na nossa área com a escrita, né, de escrever, para o nosso público e acertar estrategicamente o que vai ser essa escrita, né? Tanto que em outras disciplinas a gente sempre trabalhou a comunicação dirigida. Eu vou fazer uma comunicação numa revista, qual é a revista que eu vou anunciar ou que eu vou escrever alguma coisa?
Que tipo de texto eu vou colocar lá? Será que lá está o meu público? A mesma coisa, quando era o Orkut, né? Vamos criar uma comunidade, e essa comunidade, o que que a gente vai escrever lá? Que conteúdo a gente vai instigar as pessoas a compartilhar? Mesma coisa o blog. Então, eu percebo que a gente sempre teve essa preocupação muito grande na comunicação, né? Da escrita, e uma escrita estratégica e uma escrita com sentido. E aí eu vejo, por exemplo, que com o passar do tempo, as nossas escritas elas vão se baseando em outras inspirações, não é? Eu acho que ali na agência a gente sempre incentivou, né, os estagiários a buscar referências, a pesquisar referências sobre aquelas ideias, aquelas sugestões, para poder se inspirar, e ter um conteúdo produtivo, escrito, né, baseado em outras coisas que também deram certo, né? Afinal, a gente precisa ter essa bagagem de referência. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é clichê para uma pessoa que está chegando, na verdade não é clichê para ela, porque é a primeira vez que ela está produzindo uma coisa daquela, né? Então, aí a gente vai percebendo com o pessoal. Apareceu um sapo aqui, gente, só um pouquinho. Acho que deu. Então a gente vai percebendo assim que o pessoal que vai chegando na agência, por exemplo, né, atualmente são muito mais tecnológicos, e a gente percebe que assim escrever tem sido mais difícil, né, a questão de síntese, né, do que eu vou escrever, daquela coisa criativa. Às vezes eu quero fazer algo muito objetivo, e às vezes eu esqueço da parte mais assim, tá, mas cadê, cadê aquela coisa mais criativa, Mais né? humana, né, Mais Cris? humana, isso aí. Mesma coisa as matérias jornalísticas, né? Que também é um conteúdo que hoje está muito digital. A gente compartilha muito ali na agência esses conteúdos que são feitos. E a gente sente, assim, aquela falta como eu digo às vezes para o Marcelo, eu quero que o pessoal faça uma matéria que seja, assim, muito, que eu deliciosa de se ler, né, que uma coisa, assim, que te envolve, por mais que seja algo digital, se ele vai pegar algum conteúdo de inteligência artificial ou não, né, mas que seja algo, assim, que realmente ainda possa envolver, né, porque nós estamos num mundo imediato. A gente não quer perder tempo com nada, muito menos com leitura de algo da produção escrita também, né? Então é tudo muito nesse sentido, assim. E quando eu fiz o meu estágio em pedagogia, que eu trabalhei com uma turma, um semestre com uma turma de quarta série, nossa, eu fiquei muito, muito espantada com o fato de, primeiro, que copiar do caderno, copiar algo que já estava pronto, já era motivo de muita reclamação. E agora, produzir algo, nossa, era a metade da aula reclamando que tinha que produzir, porque era difícil. E o meu projeto com aquela turma foi criar um jornal da turma. Então, eu tive o desafio de transformar com eles cada plano de aula, cada ideia, num texto, né? E chegou no final do semestre, eu consegui fazer com que eles fossem, inclusive, editores, né? E consegui que eles fossem opinadores daquilo que eles estavam escrevendo, assim. Legal. E foi muito, muito bacana o resultado final, porque eles perceberam que mesmo naquela dificuldade da escrita, eles eram capazes de escrever coisas boas, coisas muito legais. E claro, aquela coisa, escrever precisa fazer sentido. Escrever só por escrever, né, já é desanimador.
Então, mas sim, a gente ali, eu, né, percebo com esses acompanhamentos que eu faço que a escrita, ela vem num processo, assim, de dificuldade. E agora com a IA, eu confesso para vocês, assim, que eu até 2 semanas atrás eu não tinha utilizado nenhuma IA de texto, nenhuma. Então, aí há 2 semanas atrás eu pensei: "Não, vou ter que experimentar esse negócio, porque eu estou precisando de uma ajuda para otimizar o meu tempo com outras coisas, né, porque existem processos que a gente faz semestralmente que a gente já sabe como é, então ali valeria a pena investir um pouco de conhecimento numa IA para me ajudar, né. E confesso para vocês que eu fiquei espantada, assustada e feliz ao mesmo tempo, né. Porque realmente, assim, usei o ChatGPT, né, para fazer alguns testes. Nossa, testei ele assim, ó, fiz prompts até não querer mais, né, para ver se ele me entendia. E sim, ele me entendia, mas muitas coisas que ele produziu, eu não concordei, vamos dizer assim. Por exemplo, eu pedi para ele me dar ali algumas sugestões de textos para o tema de memória e cognição, pensando como uma pedagoga. Aí ele me deu e ficou muito superficial, né, ficou muito direitinho, muito bonitinho para uma rede social, mas ficou superficial. Então eu digo assim, para um público de outros pedagogos que vão acompanhar uma rede social, aquilo ali é superficial, né. Então, assim, eu acho que ali na agência, muita gente está usando o ChatGPT, principalmente para auxílio no TCC, né, que o pessoal produz alguma coisa e daí pede ajuda para a IA, para ver se a IA entendeu o que a pessoa quis dizer, e daí a IA diz que não entendeu, isso é bom também é bom, né. Mas eu acho assim, eu ainda estou descobrindo esse processo, e acho que, como eu disse, eu sou uma imigrante digital. Então eu ainda tenho os meus apegos de pesquisa de referência, de leituras, mas acho que a IA, realmente, como a Amanda falou, a gente tem que aproveitar os prós, não deixando que isso nos deixe reféns disso, né. Porque quem nunca a gente que já tem uma bagagem, né, que já tem experiência, já tem conhecimento, já tem outras habilidades, outra cultura, a IA vem sim para agregar. Só que eu me preocupo com quem ainda não tem nenhuma bagagem e já iniciar com uma IA, né. E no momento que a gente não tiver uma IA disponível, como é que vai ser? Tem Acho muito que eu já essa falei demais. dependência, né, Cris? E o processo de não, pode ficar à vontade para falar. E o processo, então, de escrita, ele se torna muito mais desafiador, né. A gente percebe agora com as novas gerações, assim, que estão entrando agora para esse meio até o profissional, enfim, acadêmico, a gente percebe essa necessidade, assim, que tem, de utilizar esses recursos adicionais, né. Eu fico pensando até na minha própria trajetória acadêmica, assim, até como tu comentou, em RP a gente escreve muito, né, a gente tem muitas produções textuais, desde o início a gente já aprende a escrever de forma acadêmica também. E agora que eu estou no processo do TCC, isso para mim se tornou, tipo, um fator, fundamental, assim, né, porque eu já tinha toda essa bagagem e já tinha essa prática da escrita em desenvolvimento, então esse processo que é difícil já, que é o TCC, ele está se tornando, né, um pouco mais fácil por causa dessa bagagem de escrita que a gente tem ao longo do curso. Então eu fico pensando nas pessoas que não têm essa bagagem, né, e agora estão chegando, assim, e vão precisar encarar o mundo profissional, o mundo acadêmico, como que elas vão reagir, né, a essas situações, assim? Até eu fico pensando até em outros próprios cursos, assim, eu já tive, né, conversas com pessoas da área de engenharia, por exemplo, que me falaram que estão, assim, numa dificuldade enorme para escrever o TCC, porque eles não escrevem nada ao longo do curso, por exemplo. Então, né, isso acaba dificultando muito mais o processo. Eu acho que também a pessoa que já não tem essa prática, vai acabar utilizando também de recursos, né, para conseguir então, né,
sobrepor, né, essas necessidades que ela não desenvolveu. Então é algo bem, bem relevante assim para a gente ir pensando, né? Obrigada, Cris. Agora eu já vou fazer uma perguntinha para a Leia, aqui, nossa redatora, né? Então, que já tem experiência bastante nessa área. E como é que tu acha, Leia, que está sendo utilizada assim, a inteligência artificial assim, na tua área? Como é que tu enxerga essa utilização? Assim, tu acha que ela pode ser mais uma aliada assim, para os profissionais de redação? Ou pode até se tornar, né, de alguma forma prejudicial, assim, para o trabalho e para o próprio desenvolvimento profissional, assim, dos redatores. O que tu achas? Certo. Bom, antes de qualquer coisa, é importante lembrar que, como eu sou uma redatora técnica, eu escrevo manuais de sistema. Então, não é o tipo de redação que a preocupação, por exemplo, de ética, autenticidade, criatividade, não, não, não afeta tanto, justamente por ser uma área mais técnica. É inclusive incentivado que a gente tenha consistência, então, tipo, é normal para nós se basear no texto de outro colega para fazer uma documentação, porque é do nosso interesse que as coisas sejam parecidas, consistentes, e então não tem muito essa questão de autenticidade, porque a gente não tem uma margem criativa muito grande. Então, é de um ponto diferente, né? Tipo, um ponto de vista um pouco diferente. Então, tem sim uma margem bem grande para utilizar a inteligência artificial para facilitar o nosso trabalho. Eu entendo que ela é uma aliada, sim, principalmente para otimizar, até porque eu entendo que se tem uma ideia dentro do ramo de redação técnica de que utilizar a inteligência artificial é justamente para fazer com que a gente faça menos tarefas mecânicas ou manuais, para assim a gente poder utilizar o nosso tempo de uma forma mais criativa, humanizada, pensar na interação do usuário com o produto. Então, pensar mais na experiência do usuário. Então, para a gente poder usar o nosso tempo com isso, eu sinto que os processos de tentar incluir a inteligência artificial no nosso trabalho vem de tentar diminuir esse lado mais manual do processo. Então, sim, e claro, como eu trabalho numa empresa de tecnologia, tem muitas iniciativas, tem se falado muito sobre inteligência artificial, então, tanto para melhorar processos internos, assim, digamos, para escrever documentação, mas, claro, também para melhorar a experiência do usuário com inteligência artificial. Mas eu vejo um ponto muito interessante em relação à inteligência artificial é que o que eu percebo é que é muito complicado usar ela como criador, como escritor, como esperar que ela produza algo sem a informação. Eu vejo que isso tanto no trabalho quanto no meu uso no geral, porque eu tenho usado até para diferentes aspectos, que assim, eu tendo a informação, eu tento o, o principal do conteúdo e passar essa informação, e aí eu não preciso me preocupar com formatação e tal. Aí funciona muito bem, porque a gente acaba utilizando a IA como um editor e não como um criador e escritor. Então, acho que esse uso tem funcionado bem. Mas é isso. Então, esse ponto de vista mais técnico. Sim. Eu acredito que facilite bastante até para otimização do teu tempo também, né? Como é uma escrita mais padronizada, tu já tem aquelas regras ali para seguir, tu não pode inventar muita coisa também fora daquele padrão ali, né? Então, é algo que já facilita também nesse sentido, assim, né? E que nem tu falou, eu fico pensando na questão de originalidade também, né? Como o próprio ChatGPT ali nos disse, né, que é um contra dele mesmo, então é um contra da inteligência artificial, essa questão da criatividade e da originalidade, né? Eu acho que a gente, claro, tendo a base, tendo o conteúdo e utilizando essa inteligência artificial como um apoio ali, né, como algo assim que vai te agregar e não que vai criar algo por ti, não vai originar algo por ti, né?
eu acredito que seja bem benéfico também, assim, inclusive para otimizar o nosso tempo, né, nos tornar mais produtivos, mas se for utilizado realmente para criação, para originalidade, a gente já entra em outras questões ali, né, que podem também influenciar e podem se tornar um empecilho até para o nosso desenvolvimento também, e já entramos, né, em outras questões também de ética, então, do próprio plágio, então a gente tem que ter um certo cuidado quando pede para inteligência artificial criar algo e não nos apoiar naquilo que a gente criou, né. Então acho que é bem nesse sentido, assim. Então tá, voltando agora eu tenho uma outra pergunta para Cris. Então Cris, tu acha que a inteligência artificial tu já falou, né, um pouquinho, né, sobre isso, mas ela pode prejudicar, né, os benefícios que a prática da escrita ela pode nos trazer, então trazer para o desenvolvimento das crianças, dos jovens, que elas já estão utilizando esse recurso, assim, o que que tu acha que pode prejudicar mais, no caso, né? O que que pode, tornar um fator ainda mais prejudicial se as pessoas continuarem, né, se as crianças começarem a utilizar cada vez mais cedo, ou se utilizarem de uma forma indiscriminada, quais, assim, os principais prejuízos, assim, que tu vê em termos de desenvolvimento, assim, no teu lado um pouquinho mais pedagoga e também comunicadora, né? Eu percebo assim, a gente tem na nossa formação, né, e ali bem alinhado à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, a gente tem existe uma preocupação muito grande com o letramento digital, né. E esse letramento digital, por mais que não esteja ali falando sobre IA, ele está falando sobre o digital, tá. Então esse digital vai ser o que tiver no teu contexto. Uhum. Então, assim, a gente na graduação, a gente é preparado para trabalhar esse letramento com os alunos, para que eles entendam que a tecnologia, ela é uma aliada e ela pode ser utilizada para, melhorar o teu processo, né. Hã, e nisso, a gente até estava numa discussão semana passada ali na agência sobre o uso ou não uso da inteligência artificial, que quanto mais, cedo a gente for apresentado para a inteligência artificial na educação, hã, eu acredito que mais fácil vai ser a gente não depender dela, usando ela corretamente, a gente vai aprendendo a usar ela corretamente, e com isso a gente também vai de alguma maneira, se precavendo de acreditar em tudo que a gente vai recebendo, de conteúdo, né. Porque hoje muita coisa é IA. E aí, se eu não aprender, o quanto antes que as IAs existem, e como que elas podem, ser usadas, né, eu vou estar à mercê de ser usado pela IA. Então é isso que a gente precisa evitar. Então eu acredito nisso, que sim, as dificuldades elas vão ser maiores, principalmente nessa questão de produção escrita, por conta do imediatismo, da rede social, né, do querer para ontem, essa dificuldade de síntese que a gente vai ter, né, de senso crítico, né. O senso crítico, eu acho que, o uso, assim, discriminado da IA, ele prejudica muito o nosso senso crítico, né, porque aí a gente vai ter uma produção automatizada, como a Leia trouxe, né, essa questão da gente usar a IA para a criação, e não para um aliado numa correção ou em algo mais que te ajude no oneroso, né, no manual, no mecânico. Então hoje a gente percebe, assim, que quem já está ficando em contato com essas IAs desde o começo, elas já estão na base da criação e da produção, né, e são muitas coisas criativas que elas produzem com a IA,
Só que não são elas que... A criação não é delas, né? Então, esse processo, assim, ele acaba se confundindo com os usos. Mas eu acho que essa questão do letramento digital com as experiências, inserindo eles no contexto e já não mostrando para eles desde cedo que eles não devem depender de uma IA, que eles não devem ser utilizados por uma IA, isso ajuda muito a não ter um prejuízo, né, muito significativo, assim. Uhum, Então, sim. penso mais ou menos por esse caminho. Uhum. É mostrar como é que funciona. É o mundo real, né, Cris? Não Isso, adianta também evitar de apresentar essas tecnologias, por exemplo, com medo, né, com receio de que eles vão utilizá-la, mas apresentar de uma forma que eles vão saber utilizá-la, né, de uma forma adequada. sim. Então, é algo bem, bem importante, assim, de estar sempre a par. E algo que tu comentou também que eu fiquei refletindo, assim, é sobre a questão do tempo que a gente tem hoje, né? Eu percebo que com esse mundo, assim, cada vez mais acelerado, com cada vez mais pressão que a gente tem, né? A gente precisa produzir rápido, a gente precisa entregar de uma forma rápida. As pessoas estão ficando mais cansadas também, isso a gente percebe, assim, de uma forma geral, né? Então, isso acaba, com certeza, prejudicando na criatividade, na originalidade, e também acaba sendo um fator que impulsiona para a utilização dessas inteligências artificiais, né? A pessoa já tem mais bloqueios criativos, por exemplo, né? A gente sente mais pressão, a gente acaba também bloqueando, né, na questão de criatividade. Então, eu acho que esse fator, né, esse contexto, ele vai ser cada vez mais presente e eu acho que vai impulsionar cada vez mais as pessoas a utilizarem as inteligências, né, artificiais, pelo menos como um apoio ali nesse desenvolvimento. Então, é algo que a gente, né, vai ter que lidar, assim, e o importante, principalmente nesse momento, né, de apresentar para os novos, né, profissionais, novos estudantes, é apresentar realmente esses benefícios e a gente, olha, né, acreditar que vai ser utilizado de uma forma correta, assim, né, a gente fazer a nossa parte e mostrar quais são os benefícios e tentar, então, né, ter esse senso crítico para saber quando utilizar e quando não utilizar e ir apresentando, né? Não adianta evitar que as pessoas usem, porque isso não vai acontecer, né? É saber utilizar da forma correta, né? No contexto correto e utilizar como um apoio, uma aliada nesse processo todo. Eu acredito que seja mais nesse sentido também, né? E uma coisa que a gente precisa ter o cuidado é com os dados que a gente vai estar inserindo na inteligência artificial, né? Exato. Isso é bem... tem sempre esse alerta quando a gente for usar. E dando um exemplo do que eu fui testar semana passada. Ali na agência, praticamente todo mês eu preciso fazer um levantamento, né? Um relatório de algumas redes sociais. E isso me onera muito, porque são muitas redes e é o mesmo processo todo mês. Só que realmente me onera, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui fazer o teste, eu selecionei alguns dados, que a princípio não eram confidenciais, né? Que eram dados que qualquer pessoa que vai acessar o Instagram vai identificar, e coloquei na ferramenta de IA, né? E solicitei que aquela pessoa me fizesse uma análise daqueles dados, né? Para ver o que que ia acontecer. E ok, a ferramenta fez a análise dos dados. E quando eu li minuciosamente aquela análise, e a ferramenta fez exatamente a mesma análise que eu fiz no mês anterior. Que eu, né, gastei ali quase uma semana fazendo aquela análise, ela fez em segundos, né? Então eu fiquei, opa, peraí, eu acho que agora eu vou, tipo, conseguir, como a Leia comentou, né, aquele meu momento mecânico que me onera várias horas, a ferramenta vai me ajudar. E eu vou ter mais tempo para ver outras coisas desses relatórios, né? Poder montar um relatório mais visual, vou poder
Inclusive, aí eu fiquei brincando com a ferramenta, né? Daí eu fui pedindo para ela cruzar informações, né? E fui brincando, assim. E daí olha, né? Ok, como é algo que eu já estou acostumada a fazer, então aquilo ali, nossa, vai me ajudar muito, né? Então, mas tem todo esse cuidado, tipo, de saber o que eu estou perguntando, né? Saber o que eu quero né? Qual é ali o auxílio que a gente está buscando e fazer essa conferência, né? Inclusive, em outras situações, a gente fez o teste na agência de pedir referências para a ferramenta, de onde que ela estava tirando aquelas informações, para ver se Uhum. ela ia dar as referências. Ela deu as referências e a gente foi pesquisar as referências, né? Para ver. Nada de fake Sim, news, gente. exatamente. Nem nas IAs. Isso aí. É, a questão de a gente não perder o senso crítico, né? E que nem vocês comentaram, né? Eu acredito que seja bem importante, assim, e seja uma aliada bem relevante nesse processo de nos ajudar com essas questões mais operacionais, assim, né? Então, que muitas vezes a gente não tem tempo para a gente desenvolver coisas novas ou coisas mais estratégicas, porque a gente tem muita coisa operacional para fazer. E se a gente tem essa aliada, né, se tem essa possibilidade de utilizar, né, a IA, então, como uma aliada nesse processo mais operacional, eu creio que só vai agregar para a gente em desenvolver outras coisas novas e desenvolver novas estratégias, né, coisas que a gente pode deixar para a gente e deixar algo mais operacional ali para a IA, né. Então a gente tem esses 2 lados, assim, e é saber como a gente pode utilizar, né. E agora perguntando para a Leia, que eu fiquei bem curiosa, assim, eu também gosto dessa parte de escrita, assim, sempre me interessei muito, né. Tu sempre quis ir para essa área, assim, Leia, como é que foi? E tu tá sentindo muita diferença, assim, da escrita criativa? Porque na agência era algo um pouco mais criativo, assim, né, então tu foi para SAP e tu foi para uma área completamente técnica, assim. E como é que tu vê, assim, essa mudança, nesse desenvolvimento, assim, que tu tem que fazer para os 2 tipos de escritas diferentes, assim. Sim, perfeito. Não, inclusive, um fato curioso é que eu não sabia o que que um redator técnico fazia, o que que era redação técnica. Eu fui descobrir o que que era redação técnica, porque um dia desse eu estava falando com um colega sobre. Ele estava falando que ele trabalhava na SAP e dos benefícios da SAP e como era legal trabalhar na SAP. E daí eu pensei, nossa, será que não tem nenhuma vaga de redação, algo assim? Aí ele me mandou uma vaga de redação técnica e eu apliquei. E no processo ali de aplicação que eu fui descobrir o que que era, e enfim, fui me inteirar e entrei no estágio, claro, aprendi muito no estágio. Mas antes disso eu não sabia, então realmente não era algo que eu, enfim, tinha, né, era o que eu esperava. Mas conforme eu fui aprendendo sobre a redação técnica, eu notei a diferença muito grande e que, na verdade, acabou acontecendo o que eu precisava. Porque quando eu trabalhava na Jax, apesar de eu gostar de tudo, enfim, de trabalhar no contexto da Jax, uma coisa que eu notei, e claro, isso falando uma coisa muito pessoal, e também no contexto de pandemia, né? Porque eu trabalhei na Jax em contexto de pandemia. Mas eu notava que eu me considerava uma pessoa muito criativa. Só que ter que exercer a criatividade toda vez que eu fosse fazer alguma coisa, ter que criar coisas novas no contexto de redação criativa, pra mim, assim, eu chegava, sei lá, depois do horário, ou enfim, até para cadeiras da faculdade, eu tava exausta, não conseguia mais usar a criatividade, eu, assim, não queria mais criar nada. E aí, isso, claro, né, muito pessoal, então eu não gostava de usar a criatividade de uma forma assim tão obrigatória, né, no contexto profissional. E isso foi uma coisa que eu notei conforme eu fui aprendendo sobre redação técnica, como que para mim fazia muito mais sentido, porque aí eu acalmava minha criatividade e, claro, em diferentes aspectos aqui no que eu trabalho, eu noto que eu uso a criatividade, enfim,
no contexto de time e tal, mas o trabalho manual de documentação que eu crio é algo muito mais sobre seguir regras e edição, e o conteúdo não é feito exatamente por mim, né? Tipo assim, porque é um sistema que existe, então eu não invento nada, né? Eu posso tentar escrever da melhor forma possível, que é o que a gente faz, né? Mas a parte de conteúdo eu não crio nada, assim. Então, para mim, eu notei que fez muito mais sentido e foi uma diferença bem drástica, assim. Então era algo que eu não sabia o que vinha pela frente, mas fez muito sentido para mim. E trabalhar com criatividade também te exige o tempo todo, né, ser criativa. E isso a gente sabe que é muito difícil, assim, porque tu tem que estar disposta e tu tem que estar com referências o tempo inteiro, e aí às vezes tu tem que ter um impulso ou outro. Então, às vezes, tu depender da tua criatividade também é um fator que acaba te tornando, te deixando um pouco mais, cansada, né, te absorvendo um pouco mais de energia, assim, nesse sentido de que tu tem que ser criativa, né. Então, eu imagino que deva ser uma diferença bem grande, assim, né. Sim, com certeza. E claro, eu entendo também que tem muitos perfis de pessoas Exato. que para algumas pessoas faz muito sentido trabalhar com criatividade e claro, criatividade também não é algo místico, né, que surge, que a gente deve esperar. Exato. Existe tipo, muitas estratégias, né, para trabalhar com criatividade. Eu realmente tinha bastante dificuldade, assim, tipo, no processo criativo, ah, então acabava exigindo bastante. E aí agora eu saí da redação criativa e o que eu falava para mim mesma é que agora eu poderia, sei lá, deixar a criatividade para hobbies ou algo do gênero, sabe? Então, Aham. porque antes eu acabava não querendo usar a criatividade fora do trabalho porque eu já estava exausta. Então, isso foi bem Sim. positivo. Ah, imagino. E aí já te perguntando, assim, para quem quer entrar tanto, né, tanto ingressar em qualquer tipo de área de redação, assim, seja área técnica ou seja área criativa, tu tem alguma dica, assim, que tu poderia deixar para essas pessoas que têm interesse nessa área, por exemplo, é importante praticar ou é importante ler bastante, um tipo de hábito, assim, que talvez tu tenha e que seja bacana de compartilhar, assim, com o pessoal que tem interesse nessa área, né, tem interesse em se aprimorar também, às vezes a pessoa está em outra área, mas pensa, né, em se tornar redator, então qual dica tu deixaria, assim? Perfeito. Eu acho que um ponto interessante é conhecer as diferentes vertentes da redação, porque vai mudar muito. Porque se quiser ir para uma área mais criativa, enfim, eu acho que eu até nem seria muita pessoa, né, para falar sobre, mas eu acho que seria interessante reconhecer as diferentes vertentes da redação para daí conseguir ir atrás de uma forma mais pontual. Porque, por exemplo, se fosse para a área de redação técnica, enfim, muito provavelmente vai ser relacionado a empresas de tecnologia, normalmente, tem muitos redatores técnicos. E aí já é interessante, por exemplo, ter inglês, é muito comum, a não ser que seja uma empresa totalmente brasileira. Mas, enfim, ou então, não digo se especializar assim do ponto de vista muito extenso, mas mesmo que seja um curso livre, por exemplo, para aprender um pouquinho mais sobre essa área da redação que tem interesse. Isso eu imagino que pode se aplicar até para criativa, mas ter essas experiências assim por fora, tipo, não, por mais que a universidade consegue nos oferecer muito, e aí, claro, sou aluno do Bihat, não tem como eu não falar isso. Então, a universidade vai nos oferecer muito, então, ver disciplinas optativas que pode ter relação com redação, ou então esses cursos livres que às vezes a gente consegue ter acesso para se especializar um pouco mais em diferentes tipos de redação. E entender que, assim, dependente qual for a área que escolher, entender que é essas pequenas experiências que vão fazer com que tu construa a tua jornada para entrar onde for que tu quiser, né?
E, claro, aproveitar esse tempo de universidade para fazer estágios, né? Experimentar, porque que isso também é muito rico, adquirir essa experiência, assim. Uhum. Não, ótimo, perfeito. E o que que tu acha, Cris, também? Agora eu vou te pedir aí umas dicas. O que que tu acha que o pessoal precisa desenvolver agora? Então, se quer entrar numa área até mesmo de comunicação, assim, mas trabalhar mais voltado para redação, ou trabalhado até mais para redes sociais, a gente sabe que a gente usa bastante, né, a comunicação escrita ali na Jex também, tanto para redes sociais como para criar pesquisas também, né, a gente utiliza bastante e, enfim, manuais também, relatórios, a gente cria bastante. Então, quais são as dicas que tu deixa aí, Cris, para os próximos estagiários aí da Jex? Pois então, eu acho que eu concordo com a Leia, né, de ter este olhar para as diferentes escritas, né, para os diferentes tipos. Pera aí um pouquinho, gente, só um minuto. É que tem uma pessoa aqui me pedindo um desenho, eu não tô entendendo o que que é, só um. Querido. Arthur, querido. Isso que a Leia comentou de ter esse conhecimento, né? Não conhecimento, né? Porque no estágio, no lugar que a gente vai trabalhar, a gente vai adquirir conhecimento. Mas, assim, essa percepção, né? Esse pré-conhecimento de que existem vários tipos de escrita, né? E uma coisa que todo redator, ele vai ter é uma cobrança quanto à escrita, vamos dizer assim, gramática, né? Uhum. Ortografia. Então, assim, você vai ter que gostar de português. Ou pelo menos, né, saber que vai ter que pedir ajuda, nem que seja de uma IA, para te ajudar no português, né? Então, eu acho que isso é algo que já é da pessoa, assim, que ela tem um pouco mais de afinidade com a redação, ela já gosta disso também, né? E geralmente quem gosta de redação gosta muito de ler. Então, Uhum. né, não sei se é o caso da Leia, né, mas a gente geralmente tem isso, assim, quem chega com essa. A gente percebe que quanto mais as pessoas. Quem chega, que tem mais facilidade para escrever, a gente percebe que são pessoas que leem mais também, né? Que aí, claro, né? Questão de memória, de repertório. ãh, mas isso que a Leia comentou da ressaca criativa, né? Eu compartilho disso, porque às vezes eu fico só pensando, eu só quero fazer uma pesquisa. Uhum. Né? Eu que só quero um relatório, eu só quero fazer um relatório. Porque Sim. realmente, né, tu trabalhar sempre estar envolvido e cobrado pela criatividade, né, também te deixa numa situação de estafa mental, né? Então sim, isso também para os redatores, né, quem tiver interesse em redação, saber que em algum momento tu vai ter um bloqueio. Isso é normal também. E a gente trabalha esses bloqueios, né? E o pessoal que está chegando na comunicação, né, eu acho que é isso. A gente não é inimigo da IA, a gente precisa de muito conteúdo ainda de escrita, não é só de audiovisual que estamos vivendo por enquanto. E precisamos disso, né, dessa construção, desse caminhar com a IA sendo nossa aliada, né, nós usarmos a IA e não a IA nos usar. Isso aí. Perfeito. Então tá, muito obrigada, gurias. Se a Poli quiser complementar, ou se algum dos colegas também tiver alguma pergunta, pode ficar bem à vontade. Ou se as gurias também tiverem, né, algum outro comentário, podem ficar à vontade. Tô aqui esperando, senão eu falo. Eu não tenho nenhum comentário.
concordo com tudo que a Cris falou. Na verdade, eu queria agradecer as gurias, né? A Amanda, que começou aí trazendo em sua apresentação um overview, assim, né? Um pouco do momento atual, inclusive a brincadeira ali dela no começo de dizer, olha, isso aqui tudo que eu, que eu coloquei agora veio de IA. Então, para a gente ver que, de fato, a escrita hoje ela está muito permeada pela questão mesmo, né, da inteligência artificial, mas aí traz um contraponto lá com a ideia de que, bom, eu trabalho numa escrita técnica, né? A escrita técnica ainda precisa do ser humano para realizar essa escrita, porque não adianta, é muito específico, né? Tem especificidades muito próprias ali, ainda, né, de um ser humano que precisa fazer essa triagem e essa observação de cenário. E aí a Cris também traz uma provocação muito interessante sobre a questão da profundidade. Como a IA ela precisa ser treinada, né, um treinamento aí de máquina e um aprendizado de máquina ainda em construção, tem muitos assuntos que ela não tem profundidade nenhuma. Há um tempo atrás, a Nadege foi fazer uma brincadeira para trazer a IA fazendo perguntas sobre relações públicas, mas é um termo muito específico e um termo pouco procurado, né? Se a gente for pensar numa amplitude geral aí a nível mundial, dentro das plataformas de IA. Então ela disse, é muito incipiente, né? Muito incipiente as coisas que tem, quando tem é muito irrisório ali, não vale a pena. Claro, porque a máquina ela vai aprendendo conforme de fato a gente tem mais conteúdo sobre o tema, e isso vai escalando, né, a longo prazo. Mas eu ainda acredito numa perspectiva que o Bill Gates fala, ele tem um seriado agora na Netflix atual sobre o que vem a seguir, né? E essa perspectiva mais de pesquisa mesmo da IA. Tem a fala dele, tem os guris ali do ChatGPT e também de outras plataformas, né? Da própria OpenAI mesmo, que é dona do ChatGPT, e outras integrações, e ele traz essa perspectiva de qual é o futuro, né, da IA. É, mas ele, como humano, fala, bom, né? A gente ainda tem que entender que tem áreas que vai ser mais rápido e outras não, né? A questão da aprendizagem de máquina. E o humano, ele ainda é muito importante dentro desse processo, né? Afinal de contas, claro que a inteligência artificial foi pensada para que a gente possa desonerar nosso tempo e utilizar-se da tecnologia ao nosso favor, né? Mas em que medida, né, as coisas estão sendo realizadas? Eu acho que vai ter muitas transformações em profissões, nas nossas principalmente, mas eu não vejo uma extinção a curto prazo de algumas profissões, como, por exemplo, as profissões de comunicação, de redação, que é, né, na borda, no entremeio aí da área da comunicação. Eu vejo que há uma coabitação, mas o fato é que o indivíduo ele vai ter que se adaptar, ponto, né? Quem ficar de fora desse processo, vai ser engolido por ele. Porque é isso que eu percebi, assim, na fala do Bill Gates, ele fala, ou você se junta, né, à tecnologia, ou você vai ser ultrapassado por ela. Então, mais interessante, se tu se junte, tu aprenda a ferramenta, tu entende o uso, entende as práticas, né, entende as lógicas, e como se utilizar dela ao teu favor. Afinal de contas, tu é a máquina. Mas saiba que, né, o cérebro da inteligência artificial também tem aprendizagem, então ele vai tentar também suplantar o ser humano, né? Em certa medida a gente sabe disso. Isso é uma grande perspectiva, né, dos próprios pesquisadores e criadores da inteligência artificial, assim, o quanto uma hora as coisas vão ser mais intensas, digamos assim, né, para o indivíduo. Então, é como se a gente estivesse vivendo o início da internet meio que de novo, porque a gente não sabe para onde vai, né? Quando a internet surgiu em 1990, lá quando ela de fato saiu do militarismo, entrou na vida das pessoas, claro, muitos aqui que vão assistir a nossa aula aberta não são da geração do que eu vou falar agora. Eu
usava a internet de escada, muitos de vocês não usaram mais internet de escada, e tinha aquela realidade onde a gente tinha chat, salas de bate-papo, né, uma busca muito reduzida na internet. A tradução de texto e o texto na internet era muito ruim, a tradução pior ainda, a gente não podia, de fato, usar a tradução online porque ela era horrorosa e não traduzia, e a gente não podia confiar naquela tradução. É, e aí, 30 anos depois, isso não é mais a nossa realidade, né? Pelo contrário, o Google Tradutor está sempre em grande aprendizado, ele já sabe bem como traduzir textos longos. Antigamente a gente tinha que botar textos curtinhos, partes pequenininhas, porque ele não conseguia traduzir ali uma página, por exemplo. E hoje a gente já vê que isso não é a realidade. Então, é, a gente hoje está vivenciando essa incipiência, assim, na nossa perspectiva da IA, mas daqui a 20 anos a gente vai pensar assim, nossa, como lá atrás a gente é inocente, que bom que a gente viu as coisas evoluindo. Então, de fato, a pandemia fez com que a pandemia foi citada aqui algumas vezes, claro, muitas vezes fora de contexto, mas falando sobre a Leia ali, né, na sua perspectiva de estágio. Mas, querendo ou não, a gente sabe que a pandemia, ela, pela primeira vez, fez com que a história não tivesse história. Ou seja, pela primeira vez, os próprios historiadores não sabem o porvir. É por conta da aceleração, né, tecnológica que a pandemia impulsionou também naquele momento. Já ia acontecer, mas acabou sendo mais rápido. E isso já era uma realidade. Eu me lembro lá quando eu era aluna, estudante ali do doutorado, os professores já falavam sobre isso, que haveria um momento da história ali nos idos de 2020, 2018, né, 2015, é, que 2030 até, que a gente não saberia mais escrever a história é, olhando o futuro, e a gente já vê isso. O que de fato é um pouco assustador, porque a gente gosta de ter o controle das coisas, né? E tatear no escuro é difícil, mas talvez a gente volte para um momento da história onde a gente também não sabia para onde a tecnologia nos levar. Então, tudo bem. Eu acho que o importante é a gente tentar se utilizar das coisas, né? Talvez não dominar 100%, que a gente talvez não consiga, mas entender como é que a gente pode se aproveitar das coisas e continuar tendo uma ótima escrita e se utilizando sim, né? A Amanda começou falando, olha, eu estou fazendo TCC, se não fosse talvez pelo arcabouço que eu consegui do curso, eu teria mais dificuldade, seria mais complicado, mas eu tive essas boas, né, referências e mesmo assim está sendo difícil, mesmo assim também o ChatGPT pode ser uma aliada em alguns momentos para que eu observe como é que eu posso fazer um texto de transição, posso fazer um fechamento de texto, possa observar poucos momentos e recortes que são úteis, né? Claro que não tem referencial teórico, que não tem nada que de fato vá fazer com que o texto dela seja comprometido com isso, mas que ela possa usar isso como aliado. Então, tudo bem, né, gente? Eu acho que é isso. A gente tem que entender onde o aliado vai servir para nós, né? E é isso, a gente tentar perceber e ser espertos a ponto de nos utilizarmos da tecnologia e não ao contrário, né? Mas é isso, gurias. Queria só fazer esse complemento aí no final. Obrigada pela noite, foi ótimo, assim. Perfeito. Obrigada, Poli. Eu que Obrigada, agradeço. Cris, né? Obrigada, Leia, por Hum, disponibilizarem um tempinho de vocês aí isso. para estar aqui com a gente. Foi muito bom. Muito obrigada, gurias. Obrigada, Então, eu que gente. agradeço pelo convite. Muito Obrigada. bom estar aqui. Boa noite e Obrigada, até a gente. Uma próxima boa aula aberta, então. noite. Tchau, tchau, Boa gente. Boa noite, até noite. mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.